E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E finalmente é dia de falarmos de Batman Digital Justice. Uma das HQs mais esperadas por este que vos fala, pela oportunidade de ler. E a sensação após ter lido Batman Digital Justice é uma mistura, é uma mescla de satisfação com decepção. Olha, quase que Batman Digital Justice também poderia fazer parte daquela série que está ainda em vigor no canal, que é a Aquisições que eu me arrependi de ter feito. Ela só não faz parte disso porque há um componente nostálgico, afetivo gigante na sua aquisição, por eu ter esperado muitos anos para ler, e só por eu ter conseguido finalmente ler, ela vale escapar dessa série. É curioso Batman Digital Justice. Em primeiro lugar, uma das coisas curiosas a respeito dela são as reações que ela provoca, né? As pessoas da minha geração, os caras da minha geração, leitores da minha geração, da minha faixa de idade, é difícil você conversar com algum cara que quando você fala dessa edição, ele imediatamente não saca lá do bolso, não saca do fundo do baú da memória a Crash do Homem de Ferro, né? Que foi a primeira história em quadrinhos, pelo menos que se tomou conhecimento, e teria sido basicamente totalmente produzida por computador, né? A Batman Digital Justice é, vamos dizer assim, a resposta da DC a essa HQ, né? Do Homem de Ferro. E, cara, chega a ser engraçado. A gente não consegue. Tá linkado ali. Você fala de Batman Digital Justice, as pessoas lembram de Crash. E acho que se você fala de Crash, talvez nem todos lembrem de Batman Digital Justice, né? Eu tive essa sensação em conversas que eu tive com alguns aí que realmente não mencionavam. E outra curiosidade aí a meu respeito, eu nunca li Crash, eu nunca tive vontade de ler. Eu lembro do lançamento, eu lembro que eu tive alguma curiosidade, porque, cara, estamos falando de uma época que a computação engatinhava, né? A internet não era nem um bebê, a internet era um embrião, né? Era uma época que aqui no expediente da revista há uma parte em que se lista, em que existe a informação de quais foram as especificações, os programas, né, qual foi o poder, né, de memória, o poder gráfico, vamos colocar assim, usado, né, pelos computadores que foram usados para produzir essa edição. E você lê aquilo, na revista, aquilo é falado como, meu amigo, é falado como uma coisa gigantesca, é falado como um imenso poder. Hoje em dia aquilo cabe num celular antigo, né? Os celulares mais modernos têm muito mais poder gráfico do que o que foi usado para fazer essa edição, entendeu? Muito mais poder gráfico. Muito mais. Mas na época aquilo era o boom, aquilo era fantástico, né? Eu e o meu amigo Mestre do Terror aqui, nós somos de outra época, nós somos de outra fase, e, né, para nós realmente alguma coisa gerada por computador naquela época soava incrível. Mas mesmo assim, eu nunca tive vontade de ler Crash. Eu vi algumas imagens da revista, imagens fornecidas pela própria editora Abril ali em propaganda, fazendo merchan, né, da edição e tal, e não sei porquê, nunca me conquistou. Eu nunca tive vontade de ler, nunca procurei, nunca me interessei. Não me interessei, mesmo, de verdade. Deixei passar de boa. Nunca provocou em mim a vontade de ler. Hoje em dia até provoca, sabe? Depois de ter a experiência com Batman, eu fiquei curioso para ver se Crash
é do mesmo naipe ou se é melhor, né? Eu espero que seja melhor. Mas quando eu fiquei sabendo da Batman Digital Justice, cara, por ser o Batman, que é um dos personagens mais adaptáveis da história dos quadrinhos, eu costumo falar quase todo o crossover do Batman faz sentido. As histórias podem ser ruins, muitas vezes são, crossover tem essa maldição de história ruim, mas quase todo o crossover do Batman parece que faz sentido. Você pega o Batman, joga lá no século XIX e parece que faz sentido, ele tá lá, não parece que ele tá tão deslocado. Joga no futuro, no século 30, a mesma coisa, parece que faz sentido. Você coloca o Batman para lidar com Tarzan, com o Demolidor, com o Alien, com o Predador, com quem você quiser. Parece sempre que faz algum sentido. O Batman é tremendamente adaptável. Então, quando saiu a ideia de que o Batman teria também uma HQ produzida por computador, eu digo, meu, personagem perfeito para isso. Quero ler. Mas, cara, nunca consegui. Na época em que foi lançado aqui, ó, no Graphic Album número 2, a gente sabe, as pessoas, mais uma vez vou apelar, né? O pessoal da minha geração sabe, essas Graphic Albums eram uma fortuna, velho. Olha o preço pra época. Isso aqui pra época, meus amigos, era uma fortuna. A gente comprava uns 4, 5 formatinhos com esse preço. A gente deixava de ler muita coisa para tentar comprar uma edição dessas. Então era caro demais. Acabou que eu nunca comprei. E eu já tinha extrema dificuldade para comprar na época. E depois de algum tempo simplesmente sumiu. Nunca encontrei. Até que encontrei com meu amigo Jair. Vi que o Jair colocou lá no grupo de vendas que ele tinha e estava vendendo. E eu falei para ele, Jair, é meu. Eu quero. Comprei imediatamente. Tem vídeo aqui no canal do unboxing quando eu recebo. E li, né? E a leitura aí me deu uma boa derrubada. Porque aqui há um hype controlado, vamos dizer assim. Eu esperava que soasse datado, é óbvio. Estamos falando de uma criação computadorizada dos anos 90, amigo. Olha aí, ó, 1990. Então, né? É óbvio que eu tô esperando que vá soar datado o tempo todo, principalmente no que se refere ao próprio âmbito das imagens, né? O que na época para eles era uma criação incrível. Olha essa cena aqui. Isso na época era, né, luxo total, era assombro. Hoje em dia, né? Hoje em dia é gráfico padrão Super Nintendo, talvez, não é nem Play 1. Mas eu esperava que a história fosse muito legal, e não era, amigos. Então aí temos o cara que criou essa maravilha, esse cara aqui, né? Aqui, ó. Esse sujeito aqui. Vamos folheando um pouquinho enquanto falamos agora, né? Ó, todo mundo que está envolvido, ó, os diálogos é do Doug Murray, o design adicional é do Javier Romero, o assistente de arte é o Bob Figman, o Batman criado por, né, Bob Kane, a pré-impressão é do Anaya Systems e o programador de sistema Anaya, Vicente Rosa. E o criador principal, o cara por trás de tudo, é o Pepe Moreno. Pepe Moreno parece nome de cantor de forró, não parece? Parece muito nome de cantor de forró, né? Eu leio esse nome, eu já imagino o cara com uma sanfona. Eu não consigo pensar diferente. Desculpa. E aí você vai lendo, a editora abriu aqui no expediente um comentário interessante, uma informação interessante, em que a editora Abril informa que não traduziu muitas das expressões, tipo essas aqui, porque não se sentiu à vontade para tentar fazer isso, né, para fazer a tradução. Tá em algum lugar por aqui, ó. Vamos ver se a gente descobre, só por curiosidade.
É aqui, é nessa parte aqui, ó. Ela fala basicamente que não, que como a coisa foi feita por um software e tal, eles ficaram meio, a palavra é essa, né? Não foi dito isso nitidamente, mas a palavra é essa. Eles ficaram com medo de tentar alterar essas partes aqui. Eles acharam que isso talvez pudesse trazer algum dano à história, nem que fosse só um dano de tornar a coisa menos verossímil, ou deles não conseguirem fazer uma mudança de acordo nessas questões. Então eles optaram por usar glossários, né? Eles colocaram deixaram o original em inglês e a história tem glossários. E aí, a arte, vamos começar direto falando sobre a arte, já vou folheando e mostrando aqui. A arte é muito mais ou menos. Me pergunto o tanto que essa arte é mais ou menos. Vou afastar um pouquinho meu querido mestre do terror aqui, mestre, depois você volta. Me pergunto o quanto que essa arte é mais ou menos pela maneira como foi produzido, ou só porque é ruim mesmo, mas a arte não é legal. Na época deveria dar uma certa sensação de modernidade incrível, né? Mas hoje em dia tudo parece muito estranho. É uma estética meio cyberpunk, mas com muito colorido, muita vivacidade até demais, né? Mas a arte, apesar de tudo, ainda seria passável. O que mata é a história. É uma história que eu tenho a sensação de que mesmo se eu a lesse na época, eu teria ficado decepcionado. Eu tô sempre falando que o lado ruim de você ler uma história antiga, muitos e muitos anos depois, muitos e muitos anos pra frente, é que é óbvio que ela vai soar datada. E por soar datada, o impacto que ela vai causar em você vai ficar atenuado, né? Ou até vai ser um impacto contrário. Ao invés de causar um bom impacto, vai te decepcionar. Mas Batman Digital Justice me deu a impressão de que mesmo naquela época eu não ia curtir. A história é amarrada, a história parece apenas uma desculpa esfarrapada para justificar por que a HQ foi feita por computador. Né, eu acho que, só para não dizer assim, não, nós só queremos produzir nossa própria HQ por computador para responder a Marvel que fez a do Homem de Ferro, eles criaram uma história, um enredo que não consegue pegar a gente, não consegue justificar. É muito mais do mesmo, coisas que já tínhamos visto em milhares de outras histórias, só que não bem desenvolvida. Eu tô sempre dizendo, o problema não é uma ideia batida, o problema é quando a ideia é batida, mas não é bem desenvolvida. Aqui tá o glossário que eu falei, tá? Com coisas que hoje em dia fazem muito parte do nosso cotidiano, né? Fazem parte do nosso dia a dia e ninguém precisa de tradução, mas na época soava como desconhecido, como novidade, né? Então tem coisas aqui como clear, aí eles colocam limpa, entendeu? As traduções literais do lado. Isso até dá um certo sabor e ao mesmo tempo um certo descontentamento, né? Na leitura. Como eu disse, é um colorido bizarro, né? O herói, o personagem principal aqui, o neto, bisneto, sei lá, do Gordon, né? Que ele é neto do comissário Gordon, é meio andrógeno, meio estranho. Ele parece que fugiu de uma banda, parece que ele fugiu da banda do Supla. Parece que ele cantava com o Supla e fugiu e foi ser herói, né? As partes que seriam mais acentuadas com produção por computador são dentro daquilo que se espera, entendeu? Tipo, é o que se tinha pra época, e pra época era magnânimo, era surpreendente, assim, ó. Então,
Quanto a isso, não vou me queixar, essa é a parte que eu já esperava. Você não pode esperar numa edição produzida por computadores com o poder de software, de hardware dos anos 90, você não pode esperar uma produção impecável, uma aparência maravilhosa e tal. Não dá para esperar isso. Para a época era a inovação pura, era como segurar o futuro nas mãos. Hoje em dia é terrivelmente datado, né? Olha aí, o Batman pixelado, olha que loucura. E o Coringa parecendo que fugiu do Play 1. Né? Parecendo que fugiu do Virtua Fight. Quem é que lembra do Virtua Fight? Né? Mas este não é o problema. É como eu disse, a história se desenvolve mal, a história se desenrola mal. Né, o contexto e as motivações dos vilões são bem rasos, bem bobos, né? O plano de contingência do Bruce Wayne, que deu origem ao programa Batman, né? Que é esse aqui, que é o Batman virtual, que por sua vez deu origem ao Batman em carne e osso, que é o neto do Gordon, junto com esse rapazinho que resolveu ser Robin, diga-se de passagem, sem absolutamente nenhum treinamento, né? O nosso querido Batman aqui, neto do Gordon aí, ele pelo menos era policial, supõe-se que ele tinha algum treinamento de polícia, mas o garoto aqui não tinha treinamento nenhum, ele simplesmente foi lá, botou uma roupa, pegou um skate voador e pronto, sou o Robin. Paia demais. Então, gente, em suma, realizei um dos maiores desejos que eu sempre tive como leitor de quadrinhos, que era saciar a minha curiosidade de ler a Batman Digital Justice, e acabei descobrindo que eu podia facilmente ter passado sem ler. Aí aqui eles colocaram uns adicionais, tipo, né, infográficos informando sobre o carro do Batman ali que voa, o uniforme do Batman, os policiais droids que tinha na cidade, fichas técnicas todas em inglês dos personagens que aqui aparecem, enfim. Sem dúvida, para a época era uma ideia colossalmente inovadora. Hoje em dia não é tanto, aliás não é nem um pouco. Mas o que realmente castigou, o que realmente decepcionou, foi que se preocuparam demais em poder entregar uma HQ feita por computador e esqueceram de fazer isso ficar interessante. Quem comprou Batman Digital Justice na época, a única coisa que tinha que ter em mente era se contentar em comprar algo que o computador fez numa época em que o computador era para poucos, só. Talvez não fosse nem para ler, só para pôr na estante. É isso. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim. Pro mestre do terror que voltou a aparecer. E que eu nem sei se o mestre leria essa HQ. O Cássio, o alter ego do mestre, nunca perguntei. Será que o Cássio leu? Será que o Cássio curtiu? Vai saber. Abraço.